Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Oi, jovens! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, episódio 20... Eu sou o Rodrigo Balbino. Puta que filho da puta. Eu sou o Marcos Santos. Ai, caralho, mano. Só porque eu falei que os caras estavam moscando, agora os caras fizeram certo. Bom, enfim. Episódio 24 da terceira temporada, está no ar dia 29 de junho. Esse otário, Rodrigo Balbino e Marcos Santos, eu sou o Cássio Pereira. Pessoal, episódio da série do SDL, né? A gente tá seguindo a nossa série do SDL lá da Microsoft. Episódio, na verdade, parte 10, né, da nossa série. Hoje a gente vai falar sobre Perform Dynamic Analysis Security Testing, né? Ou Dynamic Application Security Testing, o famoso DAST, né? O famoso Web Scanner, aquela ferramenta que todo mundo gosta, todo mundo quer, que acha que é só apertar um botão, tá resolvido. Não é bem assim, a gente vai entender um pouquinho hoje durante o episódio. Antes de começar, vale sempre destacar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmate e da Nova 8, que são especializados em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, distribuidora da Checkmate no Brasil, está abaixo na descrição do episódio, lá no YouTube. Lá no YouTube tá bonitinho lá pra vocês, tá? E aí, vocês estão bem? O episódio passado foi legal, né, cara? Tivemos uma convidada aqui falar de SAST, né? Foi muito louco, né? O melhor de todos, não? Diria que foi um dos melhores de todos, cara. Cara, um dos melhores episódios que nós já fizemos. De verdade mesmo. Muito bom, eu curti. Muito bom, muito bom. Se você não viu... Acho que o nível técnico dela, né? A pessoa tem PhD e tal, então enriquece bastante, né? Não, Como foi o episódio que a gente gravou com o Yuri da Microsoft. Pô, o cara gerencia a equipe da Microsoft do Azure, né, mano? Só isso, só. Não, e um detalhe, além de ser PhD, VP, a porra toda, além disso, ainda bota a mão no código de vez em quando. Ainda bota a mão no código de vez em quando. E ela faz questão, né? Ela falou que ela faz questão. Ela quer, eu quero botar a mão no código. Cara, muito louco. Exatamente. Boa. Bom, show. Então, hoje a gente vai falar sobre DAST. O que a gente vai falar sobre DAST? Faça DAST. É isso. Acabou. É isso. Acabou o episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Eu queria puxar a pergunta mais importante. Não, puxa então, comece. A pergunta mais importante de todas. O que é DAST? Marcos, quer responder? Vamos lá, o que é o DAST? DAST, igual o nome do episódio já diz, é uma análise dinâmica. Eu costumo até fazer uma analogia, né, quando eu estou explicando isso para alguns clientes, que o DAST ele é o bandidinho que tá olhando do lado de fora do prédio e falar legal, aquela janela tá fechada, mas tá sem trinco. Se eu subir ali, eu consigo entrar. Ou aquela janela ali ficou aberta, se eu escalar aqui o prédio do vizinho, eu consigo pular ali. Bandindinho. E o SAST, por outro lado, é o que olha pro lado de dentro e fala, o que eu posso fazer de segurança para ninguém entrar? Então o DAST é essa análise do lado de fora do prédio, do lado de fora da sua aplicação, onde ele vai fazer uma análise, uma série de testes e verificar quais são os possíveis vetores de ataques ali para o pessoal poder fazer invasão ou achar alguma vulnerabilidade no seu software, sua aplicação, né? Então, se eu precisar defender a minha aplicação, eu contrato um bandidinho, é isso. Bandidinho. Olhando. Analogia, viado. Até complementando isso que o Marcos falou, eu gosto de levar para o conceito de caixa branca, caixa preta, caixa cinza, né? O DAST ele é o famoso teste caixa preta, né? Uma ferramenta ali completamente fora do seu contexto, fora da sua aplicação, que vai simplesmente disparar requests, né, na sua URL, então independente se é uma API, se é um monolito, se é um web application, se é um SPA, não importa, né? Mas ele vai disparar ali requests contra a sua URL, entender o request já malicioso, né, com algumas assinaturas de ataque, entender a resposta, se aquilo tem uma vulnerabilidade, está na base de assinatura dela ou não. Tá? Então, o pessoal conhece muito como Web Scanner, né, mas é o famoso DAST, vale muito destacar aí que é uma ferramenta muito bacana, olhando para o ciclo de desenvolvimento. E aí eu queria puxar, né, uma discussão que é o seguinte, essa semana mesmo, semana passada, no Twitter eu vi um post assim, DAST versus SAST. E aí do lado uma pessoa com as luvas de boxe, do outro lado outra pessoa com a luva de boxe, meio que uma briga, né? SAST versus DAST. E aí eu postei no meu Instagram, inclusive para quem não está ainda seguindo no Instagram, primeiro que é uma vergonha, segundo que você tem a oportunidade de seguir agora. Esteja estando, vá lá, vá estar lá e vai no @CassioDeveloper, né? Começa a seguir que tem coisa pra caramba lá. E quem não estiver seguindo ainda, aguarde o processo.
Boa. Eu postei essa semana uma enquetezinha lá, né? Pegando esse gancho que eu vi no Twitter, essa thread do Twitter. SAST versus DAST, SAST mais DAST ou nenhuma das anteriores. Uma enquete super simples lá. Por incrível que pareça, o pessoal respondeu, a maioria, né, respondeu SAST mais DAST, né? Mas teve um ou dois ali que responderam SAST versus DAST. E aí eu fiquei matutando, né, cara? Será que vale essa discussão? Olhar pro ciclo de desenvolvimento, cara, eu faço um ou faço o outro, né? Enfim. E a própria série do SDL aqui já responde isso, né? Teve um episódio anterior, né, especificamente só sobre SAST. Por que você deve ter SAST no seu ciclo de desenvolvimento, aquela coisa toda. Volta ao episódio, volte uma casa e ouça o episódio anterior, que tá muito bacana. Mas o de hoje a gente destaca o DAST. Então, assim, naturalmente, o próprio processo do SDL sugere isso. Tenha as duas ferramentas, né? SAST mais DAST. O DAST, se olhar no ciclo de desenvolvimento ali, o DAST ele é aquele teste que ele entra no... Ele não é o shift left, ele é o contrário, né? Ele tá mais ao right ali. Porque ele só vai entrar em place, né? Ele só vai entrar na jogada a partir do momento que você tem uma versão da sua aplicação testável, uma versão funcional da sua aplicação. Seja a sua API, o seu web application, vamos dizer assim. Ou melhor, né? Rodando, tempo de execução. Ela tá no ar, né? Tempo de execução, rodando. Seja uma feature, seja URL publicada, alguma coisa tem que estar lá. Conforme você vai alimentando, vai construindo mais coisas, né? Mais coisas terão para ser testadas. Mas depende de ter uma URL funcional. Ou seja, às vezes está no início do projeto lá, criando suas classes, criando seus objetos, suas camadas de conexão com o banco, sei lá, coisas desse tipo, que você pode rodar SAST ali a todo instante, desde a primeira linha de código. Mas o DAST não, o DAST ele, no ciclo de desenvolvimento mesmo, ele entra lá na direita, né? Ele é uma das ferramentas mais à direita, olhando ali no SDL como um todo, porque ele vai precisar de uma URL para fazer o teste, para fazer o scan, para disparar os requests e tudo mais. Então, ele é um complemento no seu ciclo de desenvolvimento seguro. Ele é uma ferramenta extra, né? Uma ferramenta extra que eu digo assim, não é um ou outro. Eu faço SCA ou faço DAST ou faço DAST. Não, é E. Você faz SCA, E SAST, E DAST, E Pentest, E IAC, E um monte de outras coisas. Né? Fala aí, Rodrigo. Eu acho que você acabou até corrigindo, não dá pra falar que é extra, né? Porque parece que você tá complementando. E não, são coisas diferentes. Então... são incrementais, né? Um incrementa a análise do outro ali pra você poder fazer depois uma correlação das suas vulnerabilidades, né? Sim, se for fazer a analogia que a gente sempre usa lá de... você faz exames médicos, é um outro exame. Então, é um outro exame. Faz algo, tipo, você não vai deixar de usar... não vou fazer o exame de sangue porque eu já fiz o de urina. Tá, mas e aí? O que tem a ver? Tem coisas que você vai achar no exame de urina e tem coisas que você vai achar no exame de sangue. Cara, perfeita analogia. Eu uso sempre o Marcos trouxe o exemplo do bandidinho do prédio, né? O exemplo da casa. Né, a gente tem cerca elétrica, câmera, alarme, monitoramento, você tem camadas de proteção. No SDL, Application Security, tudo, essas ferramentas elas são, de fato, cada uma é na sua fase. Uma é a câmera de monitoramento, a outra é a cerca elétrica, a outra é o alarme. Então, cada uma tem o seu ponto ali. E o DAST, ele vem exatamente nessa fase. Cara, olhando no ciclo, né? Você tá lá na frente, desenvolveu, você já fez uma funcionalidade, já fez o seu SAST, já validou os seus componentes terceiros, você já fez requisito de segurança, já fez um threat modeling, né? Falei fora de ordem aqui, mas tudo isso vem antes. Aí você, fez o primeiro deploy numa ambiente de teste, pro dev começar a testar, pro usuário, às vezes dá uma navegada ali, uma API que você quer integrar com outro sistema, e aí você bota o DASTzinho para começar a fazer scan nessa aplicação neste momento. E aí entra algumas discussões, né? Eu queria puxar a próxima pergunta para vocês nesse sentido. Vocês acham que vale integrar o DAST na esteira? Tipo, fez deploy, já roda o DAST? Ou não? Cara, depois que eu fiz o deploy, tem uma série de coisas que vai acontecer nesse ambiente, eu posso fazer um teste manual. O que vocês acham? Depende da aplicação que você está usando de DAST. Para mim é muito disso. Se é uma aplicação de DAST que te permite uma automatização onde você não tem muita configuração manual, vale a pena, porque você ganha tempo ali e você faz uma análise depois. Desde que seja rodado de modo assíncrono, onde não segura o tempo de esteira, porque sabemos que o Dash ali vai segurar pelo menos uns 30, 40 minutos, sendo uma aplicação minúscula. Se for uma aplicação grande, então vai horas ali. Então, às vezes você não dispõe desse tempo todo de esteira, somente hoje em dia, que CycleCI, Azure e outros aí cobram por tempo de execução. Então, pensando por esse... É um teste que demanda muito mais tempo, né? Isso. Até porque ele vai testar diversos cenários ali, né? São cenários diferentes, ou o próprio teste será um teste de estresse, né? Então, são coisas... Acho que eu só mudaria ali, concordo com o que você disse, mas eu só mudaria que, tipo,
tipo, depende. Eu acho que eu aplicaria para todo mundo. Se tem que garantir segurança para essa aplicação, então já faz integração com ela ali e manda embora. Agora, direto na esteira, acho que a esteira... É que assim, a gente usa esteira... A gente sempre vê a esteira como parte inicial do processo. Mas a gente pode pensar nela como parte de automação, que é o que ela faz mesmo, né? Integração contínua. Continuous Integration e Continuous Delivery. E Continuous Delivery. Então, você vai estar na parte do CD ali, porque antes de você entregar realmente aquela aplicação e garantir que ela não tem nada, tipo, ela já está livre de vulnerabilidade, você faz seus testes, você analisa, você identifica o que precisa, ou melhor, talvez ela dispare o scan neste momento, mas como o Marcos falou, ela está assíncrona, o seu processo continua, ela vai entregar lá para a produção que você precisa, e lá na frente ele pode levantar alguma issue, falar, opa, essa aplicação ela está vulnerável nesse ponto aqui. Então pode ser que você gere uma issue depois que ela já foi produção. Então acho que vale estar dentro da esteira, mas talvez não travando ela, né? E daí aí entra a política de segurança, aí depende da velocidade de entrega da empresa, do nível de segurança, do risco que deve ser corrido, que você pode correr, né? Então, acho que depende de políticas de segurança, né? Não, acho que não da aplicação em si. Boa. Complementando isso daí que vocês falaram, o que eu faria, né? Depende de fatores mesmo para colocar um Dash na esteira. Pensando em automação, né, o CI, né, Continuous Integration, literalmente contínua, tem que estar lá em algum momento. Para isso ser aplicado da melhor forma, para não acontecer o que o Marcos falou, qualquer aplicação minúscula vai demorar meia hora fácil um Dash, porque para quem não sabe, né, voltando um pouquinho aí, o Dash basicamente vai fazer um crawling. Né, o que é um crawling? Imagina você entrar num site e você tem que clicar em todos os links possíveis que tem naquele site, navegar em todos os campos, todos os formulários, todas as páginas, todos os URLs, tudo possível que tem ali. É isso que um crawling vai fazer. Então ele vai navegar, vai testar, ele vai achar um campo, ele vai testar vários payloads naquele campo, várias strings diferentes, SQL injection, cross-site scripting, uma bateria de testes que aumenta, né, exponencialmente o teste. Então Exatamente. Você tem uma entrada, por exemplo, ele vai jogar N payloads ali para testar isso, né? Exato. Então, assim, isso por si só já vai tomar tempo. Atrelado ao fator de você estar acima do protocolo HTTP. Então, mesmo que você esteja na mesma rede, né, você tem ali uma latência de rede para esse teste acontecer. Naturalmente, o protocolo ele é mais lento, né? Tá falando de TCP, por exemplo. Então, o HTTP ele é mais lento. Então, você tem a própria conexão de internet, enfim. Alguns fatores vão contribuir para a performance do scan. Por isso que muita gente é frustrada com Dast. E aí fica a dica aí pro pessoal que tá ouvindo. Ó. Por que você é frustrado com o seu Dast hoje? Porque você aperta o botão de scan e você quer que em 5 minutos esteja resolvido. Ou igual você faz no SAST, por exemplo. O SAST, dependendo da ferramenta, em 30 mil linhas de código, em menos de um minuto você escaneou. Porque é memória, é código, é outra coisa. O Dast não, você tem um crawling, tudo por trás, como a gente já comentou. Então, para que você... Manda. Pro SAST é mais fácil porque ele vai fazer aquela análise semântica do negócio, né? Ele não precisa testar. Ele vai olhar e vai falar, aqui pode entrar o tipo de string ou não pode? Foto, né? É uma foto do código, né? Então para ele é mais fácil. Olha o fluxo ali em geral, é mais fácil. Por isso que o Dast, para esse sucesso na esteira ser garantido, não pode ser simplesmente a configuração padrão de scan. Então, algumas ferramentas permitem, é o caso das ferramentas que a gente conhece em mais de mercado, né? O Kinetics, o Bright, né? Que era o Neuralink, permitem você definir o escopo do seu scan. Qual é o URL, é o path inteiro, é o domínio inteiro, é daqui para frente, regex para excluir alguns caminhos, coisas do tipo. Porque quando você tem isso muito bem definido, o seu crawling vai ter um padrão de comportamento definido com base naquelas URLs. Então, por exemplo, você tem uma esteira automatizada, entrega automatizada direto em produção. E você tem um e-commerce, você está fazendo um deploy da sua página de checkout. Cara, você não precisa rodar um Dash na 50 mil URL que você tem no seu e-commerce. Você roda na página de checkout. Então, se você tem definido um scan com esse escopo, cara, é o seu site /checkout, por exemplo, cara, é um crawling que vai demorar, né, muito menos que 30 minutos. Então, talvez você consiga automatizar esse scan numa esteira síncrona, para esperar o resultado e garantir que isso vai ser entregue se não tiver vulnerabilidades altas, por exemplo, tá? Só que esse é um nível de maturidade muito alto. Como é que você conseguiria fazer isso? Aí até a gente gravou um episódio há um tempo aí com a Lemine, né, Lemine, sobre QA,
Como é que o time de QA poderia ajudar o time de segurança, né? Para muita empresa hoje tem um time de QA. Né? Então, aí, até falei da combinação com o IAST, por exemplo. O cara tá lá navegando e testando, o IAST tá lá interceptando algumas coisas para poder complementar a questão de segurança. Mas muita empresa hoje, muita e não é pouca, tem de fato teste automatizado. O famoso Selenium, aquele tipo de coisa, que fica navegando na aplicação ali, clicando. Cara, é praticamente um Dast. Se você já tem isso, bota o teu Selenium para gravar o RAR, por exemplo, da navegação, exporta isso lá do browser, importa isso no seu Dast e pronto, você tem um escopo definido. Você tem lá um teste, um caso de teste para checkout, um caso de teste para login de usuário, um caso de teste para logout, um caso de teste para vários cenários. Você não faz teste automatizado de tudo. Até pode ter um teste de regressão para fazer tudo. Mas você já tem esses testes pré-definidos, os casos de teste. Esses mesmos casos podem servir para o seu Dast. E aí eles vão ter um escopo muito mais definido, consequentemente uma performance melhor, um resultado melhor, e aí esse sucesso do Dast na esteira vai ser justificado? Não, ele vai acontecer. Caso contrário, você vai botar na esteira, e aí é o que o Marcos trouxe bem destacado, de forma assíncrona, porque vai tomar muito tempo, né? Você não quer barrar isso. E aí me leva à próxima pergunta. Eu rodo meu Dast em produção ou em outros ambientes? Boa pergunta. Porque para responder se eu ponho na esteira ou não, depende. Se eu não tenho esteira para produção, é uma coisa. Se eu tenho esteira para produção, eu ponho em todas, né, de produção, só na de homolog, como é que faz isso? Então, é arriscado você colocar em produção, porque o teste ele pode derrubar o seu site, dependendo da vulnerabilidade que ele entra. Porém, depende da abordagem da empresa, né, para colocar código em produção. Então, se você tem um ambiente em que você avança o seu código naquele típico ambiente de teste, homologação, produção, diretamente só saindo dela, né, talvez não seria interessante você colocar direto em produção. Agora, se a empresa tem um sistema em que ela faz, sei lá, blue-green, o famoso blue-green, né, que você faz? Você sobe uma imagem perfeita, que seria uma réplica de produção, e daí essa imagem, assim que você fizer os testes com ela e tiver tudo certo, você muda o DNS dela. Então, o green era a produção e o blue é o que você está subindo. Aí você inverte. Aí, o que acontece? Você já testou toda a imagem em produção real ali, só que você está usando mock, ou você está usando um ambiente mais controlado. Então, nessa forma, por exemplo, você não ia ter problema, que daí você pode bater de verdade ali no ambiente e ele vai aguentar. Ou tem cenários que você, acho que é o Canary Release, né, que você vai... Release Canary. Você vai liberando para alguns usuários, né? Para alguns usuários, para alguns servidores, depois realiza para todo mundo. Aí você solta para um fluxo, uma quantidade de fluxo para esse servidor, e esse servidor você faz o teste que você precisa. Então, depende da abordagem da empresa, né? Só que eu vi poucos lugares o pessoal usando essas abordagens aí que dava para você fazer teste direto em produção, assim, né? Na minha visão, quase sempre eu vou recomendar o Dash ali no ambiente release ou no ambiente de teste. Raramente eu vou recomendar no ambiente produtivo, até porque, assim, para ter um teste efetivo, você vai ter que mexer no AF, senão vai detectar como um DOS ali, ou no Firewall, você vai ter que botar num whitelist, provavelmente, liberação de IP. Não só DOS, né, mas os próprios payloads em si, né, já são maliciosos. Também, né? Exatamente. Então, 90% das vezes eu vou recomendar ali um ambiente de homologação, de teste, release, qualquer outro ambiente que não seja produtivo, justamente pensando nesses agravantes e do fato ali que vamos supor que a aplicação está fazendo 50 requests por segundo, provavelmente seu ambiente pode não estar preparado para aquilo, você vai derrubar aquele ambiente, né? E até descobrir o motivo ali, você vai ficar um tempo fora. Então, essas preocupações ali me preocupam. Tô com uma dúvida aqui, Cássio. O Dast, ele é o bandindim que o Marcos falou, que é o cara que tá batendo no seu site lá, ele pode derrubar o site até, o cara que tá testando. Ele não é uma analogia ao pentester? Eu posso simplesmente trocar a ferramenta de Dast para uma equipe de pentest? Mano, muito bem colocado, muito boa a sua pergunta. Parece fórum de debate, aquelas vezes redonda, né? O cara pergunta, nossa, excelente questão. Mas, mano, até me gabar um pouco, né? Mas recentemente eu dei uma palestra aqui na Europa, junto com a WASP,
Nossa, olha como fica bonito isso, né? Eu faço parte da Rapaz, OASP, né? Eu sou membro da nem OASP tá e se aqui na achando, Europa nem tá se eu dei uma achando. palestra. E, cara, minha palestra era exatamente sobre DevSecOps e a utopia, né? Como seria um mundo perfeito com DevSecOps aplicado assim na risca. E aí o título da minha palestra era The Real Shift Left. Então, mano, aí mostrei aquele desenho que vocês conhecem lá, que tem, mano, Dast, Ast, aquela teste pra tudo que é lado, de segurança, tá? Beleza, mas isso aqui ainda não é Shift Left. Aí volta no Threat Modeling, lá no requisito, né, o real Shift Left é o requisito, mano. Se ele vier, né, enfim, essa era a palestra. E aí, dessa figura de todo esse tipo de teste, surgiu uma questão no pessoal aqui, o pessoal inclusive da Ucrânia, né, bem legal ver bastante gente da Ucrânia. Bem legal assim, né? Obviamente conhecer bastante gente, poder dar suporte aqui no país que o pessoal vem pra cá, né? Enfim. E aí uma das perguntas foi essa, cara, com tudo isso aí, o pentest não vai acabar? Né? Porque, inclusive, era o pessoal de pentest. Falou, mano, com tudo isso aí, se tiver tudo isso aí, a empresa não precisa de pentest, né? E aí minha resposta foi simples, cara. Pelo contrário, vai precisar cada vez mais de verdadeiros pentesters. Sua pergunta foi, cara, o Dash não substitui o pentest? Muita empresa de pentest hoje, mas muita, simplesmente roda um Dash por trás, te dá o relatório. Bota um relatório na cara dela, não imprime o relatório da ferramenta, obviamente, e te dá o relatório. Muda ali o nome da vulnerabilidade, muda algumas coisas e te passa o relatório, cara. É simples assim. Por quê? Tá fácil, a ferramenta já faz isso pra você. Muita ferramenta de pentest faz isso. Muita empresa de pentest faz isso. Mas o que aí a resposta foi, né? Falei, cara, o pentest não vai acabar, pelo contrário. O nível, a régua do pentest vai subir. Por quê? Se a empresa tem tudo isso aqui, aí né, eu mostrei lá o slide de novo, de todos os testes lá, Dash, SAST, SA, IAC, container, política, enfim. Cara, se tiver tudo isso aqui, o que vai acontecer? A empresa vai estar achando mais problemas, corrigindo mais problemas, até chegar em fases posteriores. Inclusive, um dos itens lá era o próprio pentest. Falei, então, quando chegar para você, para essa empresa que está nesse nível de maturidade, que está corrigindo, que está evoluindo, que está aprendendo com esses problemas e criando menos vulnerabilidades, o nível do pentest sobe. Por quê? Se você rodar a mesma ferramenta, se você rodar um dash por trás, se fizer um simples scan ali de porta, coisas mais básicas, você não vai passar. Então o seu pentest vai ter cada vez mais, literalmente, cara, penetra a aplicação. Você para de falar de pentest apenas e começa a falar de red teaming. Cara, o que vale para atacar o site de uma maneira geral? Vale engenharia social, phishing, ataque físico, por exemplo? De fato, você vai elevar o nível do seu pentest para garantir, cara, beleza, agora eu tô testando outras coisas que ferramenta nenhuma vai testar. Né? Obviamente, você tem campanhas de phishing, você pode fazer várias coisas automatizadas, mas olhando pro AppSec como um todo, usando o próprio Dash, você eleva o nível do pentest. Tende a que o seu pentest ache menos vulnerabilidade, porque obviamente, né, o seu Dash achou, você corrigiu, foi lá fazer o pentest, a teoria é que tenha menos coisas lá na frente. Então, a visão é essa, cara, o Dash ele não substitui o pentest, pelo contrário, ele é uma ferramenta de pentest. O pentest pode começar rodando um Dash para entender ali o cenário, né, o que já está de problema na aplicação, mas ele tem uma série de testes manuais que devem ser feitos ali e tudo mais. Então, a ideia é que ele eleve o nível do pentest e não que você acabe ou que substitua o pentest. Boa. Algumas empresas usam isso, por exemplo, cara, não tenho verba para pagar um pentest. Beleza, eu vou comprar um Dash e quem não tem cão caça com gato. Sim, mas na prática, profissionalmente falando, de novo, o pentest, olhando a nossa casa, né, cerca elétrica, alarme, aquela coisa toda, o pentest, cara, botou um segurança na porta. É um nível muito mais avançado ali de segurança para proteção daquela aplicação. O Dash é esse conjunto de coisas que a gente já colocou com biometria na porta, por exemplo. Boa. Cara, eu quero fazer uma pergunta para vocês aí. Como vocês acham que está a maturidade hoje no Brasil, comparado com a Europa, onde você está hoje, Cássio? E em relação ao teste de segurança dinâmico, dashes aí da vida. Como você acha que está a cultura ali? O Brasil está mais avançado, Europa? O Brasil tá engatinhando ainda? Rapaz do céu, é difícil responder isso, porque eu não tenho, né, mapeado isso, mas eu tenho um feeling, né, de conversas e evento e galera que a gente conversa que é meio equilibrado aqui e aí. Aqui, o pessoal é muito mais preocupado com o processo, com estar em compliance com alguma coisa, né, e tal. Então, isso é muito bem estabelecido aqui. No Brasil, você já não vê muito isso. Me dá a ferramenta aí que eu vou fazer scan, mas o cara nem sabe o que ele tá fazendo, sabe? Então, tem essa diferença. Quanto a popularização do Dash, vamos dizer assim, né, utilizar ou não, eu diria que é equilibrado. Acho que o mesmo jeito que eu escutava no Brasil, a galera que tem, que faz, que usa, é o mesmo, um pouco do mesmo que eu escuto aqui.
Mas aqui o pessoal é assim, o pessoal aqui sabe usar num nível maior, tipo, mas por que que tem esse campo aqui que eu posso mexer no tempo de resposta que o DOM do HTML vai demorar pra carregar na tela na hora que o crawler estiver rodando? No Brasil o cara não sabe nem o que é e aperta o botão scan e foda-se, e reclama que tá demorando o Dash, sabe? Então, tipo, aqui o pessoal tem um nível técnico mais profundo do que aí. É um pouquinho do que eu senti. Assim. Eu pergunto isso porque, assim, a gente tem os processos normais que a gente tem que passar pros clientes, o pessoal anda usando, só que eu sinto que o pessoal não se aprofunda nas soluções. Por exemplo, muita gente quer comparar uma solução Enterprise com uma solução Open Source de Dash e achar que vai trazer os mesmos resultados no mesmo tempo e vai ter a mesma qualidade, sendo que, cara, não é assim muito bem que funciona quando a gente fala de Dash, né? Tem muitos testes ali por trás, tem a ferramenta, assim, a solução precisa de uma configuração ali, de um detalhamento que muitas vezes o técnico ali não vai ter para fazer no open source, ele vai precisar da ajuda de um fabricante para poder fazer. Não é igual um SASH que, beleza, rodei um scan, mesmo sem fazer um onboard vai trazer vulnerabilidade. Ali não. Configurar request por segundo, configurar o JavaScript, autenticação, uma porrada de coisa que necessita de um conhecimento um pouco mais avançado. E digo mais, cara, esses dias eu conversei com alguém do Brasil, mas que tá aqui, e o cara falou assim, mano, eu tenho um problema aqui que era sobre SAST, eu faço code review, o trabalho dele era fazer code review, automatizado. Ele falou, eu pego o código por request, eu rodo nos checkmarks, eu rodo no Veracode, Mano, o cara tem 2, 3 ferramentas Enterprise na empresa. Falei, mano, que porra de loucura é essa, velho? Falei, mano, é um trabalho infinito, porque você vai... É igual você rodar o Dash no Neuralink, roda o Dash na Kubernetes, roda no ASP.Zap, mano, cada um vai achar uma coisa. Legal, você vai ter um nível de segurança maior? Vai. Mas assim, na prática, talvez você inviabilize a segurança em si, para aquilo. Talvez não faça sentido, a menos que seja tudo bem automatizado, aí sim. Se não, cara, vira uma loucura. É diferente de, por exemplo, antivírus. Você roda lá no VirusTotal, os caras já têm a engine de 50 antivírus do mercado, é como se todos eles estivessem escaneando ao mesmo tempo aquele XZ, por exemplo, pra ver se tem um malware lá dentro. Mas é uma análise de 1 minuto, mano. Você fazer um task, 3 ferramentas separadas, um próprio SAST que seja, ok, tem dinheiro, tá automatizado, tal, meu, legal, né? Pra mim é mais um nível de proteção, só não, eu acho que não faz muito sentido. Igual o Rodrigo falou lá do médico, você faz exame de sangue, o cara pede exame de sangue pra você vai em 5 laboratórios fazer 5 exames diferentes pra garantir, tipo, mano, não, você faz um. Às vezes que é uma coisa muito grave, um falso positivo, raramente acontece, você faz em 2, mas... Enfim, então esse ponto de ferramenta é uma questão. A ferramenta ela vem pra te ajudar, mas é lógico, você comparar a ferramenta A com a B, com a C, com a D, sempre vai ter uma diferençazinha ali que as duas talvez não se converjam, não se conversem e é natural. Falando em ferramenta, quer complementar? Eu só ia mudar a pergunta aqui. Não, só ia falar que dependendo da solução também, você não consegue fazer teste unitário, né? Que é uma das coisas ali que a gente tá sempre procurando fazer na esteira. Então tem grandes diferenças pro pessoal não ficar preso a ser um Prime, pessoal ali do... o Open Source é melhor. Não, eu sou do grupo do Enterprise. Não, cara, cada solução tem seu lado positivo e negativo, só que você tem que saber configurar. E nem sempre o Open Source você vai saber configurar perfeitamente. Mas isso pra deixar o pessoal aí. Boa. Acho que o ponto aqui tenha Dash. Primeiro assim, ter Dash ou não? Sim, tem que ter Dash. No ciclo de desenvolvimento seguro, tem que ter. Aí o como aplicar e tal é um pouquinho do que a gente discutiu. E não é opcional ali de Dash ou SAST, né? Não. Mas tem 2 episódios, um pra cada aqui, né? Então... Eu tô rindo aqui que o Cássio tá caçando barata ali, pelo jeito. Não, mano. Tá na mão. Aliás, segredo, hein, ó. DevSecOps. Eu mudei aqui pra Polônia porque aqui não tem barata. Eu odeio barata, mano. Odeio. Tem não é medo. Não é medo porque eu sei que se eu pisar nela, eu mato. Hopefully, né? Mas, mano, é um bicho muito nojento. E aí eu lembro que quando eu conversei com a minha noiva na época, eu falei, mano, tem barata lá? Tipo, o que é isso? Eu falei, mano, é agora. Mudei agora, tô indo. Fui. Odeio barata. Mas tem um pernilongo aqui, ele tá calor aqui, tem um pernilongo moscando aqui, eu tô tentando pegar. Pernilongo é de boa. No máximo uma dengue. Vai lá, Rodrigo. Mano, eu ia emendar aqui que a gente começou a falar de ferramenta, né? Eu ia falar, cara, não seria um bom momento pra indicar ferramentas de Dast, tanto Enterprise quanto Open Source? Próxima pergunta. Conseguimos trazer outro hosting aqui pra esse podcast?
Aliás, Vamos acabar com a pergunta. Eu tava tentando trazer alguém pra esse episódio aqui de algumas soluções que a gente conhece, mas não deu tempo hábil, né, pra seguir a sequência das gravações, enfim. Mas, mano, eu queria recomendar uma básica, simples e indolor. O ASP.Zap, ou o famoso Zend Proxy, né, que é o ASP.Zap. Utilize, é open source, começa a brincar aí, entende o que ele faz, né, tem documentação. Inclusive, tinha um patrocinador que bancava o desenvolvimento do próprio ASP por um longo tempo, mas cancelou este ano, esse mês, inclusive. Então o pessoal tá pedindo doações, né, aquela questão para ajudar o open source e tal, e sim. Então quem puder colaborar também com o ASP ajuda bastante. Use o ASP.Zap, cara. Pelo menos começa no ASP.Zap. Depois você vai pra uma ferramenta Enterprise e tal. Quem tiver curiosidade, saber uma versão Enterprise ali, tem o Bright, né, Neuralink, tem a versão trial ali de 30 dias, só ir lá se inscrever no site, o cara manda lá uma chavezinha pra você, aí você tira um pouquinho da curiosidade de como funciona uma solução ali em SaaS, né, de Dash em SaaS, e Enterprise ali simultaneamente, né. Também é uma bem legal que eu gosto bastante. Vale lembrar o mais popular do mercado, né? O Aconetics, o Aconetics e o NetSparker. Né? São da mesma empresa, a mesma ferramenta, mas tem dois nomes no mercado. E tem um promissor porque eu testei por cima, ainda não testei profundamente, que chama Proberly. Tem ali os seus... Em português, Portugal. Suas particularidades, mas é uma ferramenta interessante, cara, Proberly. Eu acho que assim... É aquela história, né? Você tá no nível 0. Onde você quer chegar? E você tem o 10. Então você vai... igual a gente falou aqui na época do aquele SAST lá. Fugiu o nome brasileiro? É com D, cara. Ah, fugiu o nome. Enfim. Era da Globo lá, não, né? Não. Não. Era um outro que... Você tá no nível 0... do Cássio. Você tá no nível 0, você quer chegar no 10. Beleza, você vai pro 1, vai pro 2, vai pro 3. Tem ferramentas do nível 1, 2, 3... É um pouquinho do mindset que você tem que ter, né? Aquela frase da Alice, né? Peraí, fala aí, um de cada vez. É aquela frase da Alice no País das Maravilhas. Sim. Que pra quem tá perdido, qualquer caminho serve. Então, se você não tem nada, então começa aí. Pega um Dastzinho ali, open source, que vai funcionar. Mas... tenha consciência de que tem que estar no seu ciclo de desenvolvimento seguro. Você tem que ter um momento no seu ciclo de desenvolvimento que você fala, cara, vai rodar o Dast agora. Seja na esteira, seja manual. A maioria dos Dast você consegue schedular, scan, bota a porra do script pra rodar. Mano, dá pra fazer de alguma forma. Sim. Se o cara tá neste episódio 10 do SDL, e não tem uma esteira... com ferramentas de segurança, volte 10 casas. Volte 10 casas. Você tá preso, na verdade. Você vai pra prisão, daqui 3 rodadas, quando acabar a série, aí você maratona a série de novo. Né? Meu Deus do céu, cara. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Ia falar pro Cássio comentar um pouquinho sobre o nosso amigo Burp Suite também, né? O pessoal gosta de falar bastante dele aí. Boa. Cara, o Burp por si só, ele não era uma ferramenta de Dast. Exatamente. Eles consideram a ferramenta de OAST, né? Out of the box, não sei o que, blá blá blá. Porque ele é um proxy. Você literalmente tem que usar ele manualmente, interceptar as requisições, montar ali os seus payloads e tal. E você pode automatizar os replies, né? Das requisições. Mas lançaram uma suite. Então, eles lançaram agora o Burp Enterprise, que você integra com a esteira, tal. Eu não tive a oportunidade de testar. Então não sei se ele é um Dast de fato, não sei como ele funciona, tá? Tô falando do famoso Burp ou Community ou Pro, que eu já tive a oportunidade de testar e utilizar. O on-premises lá que a gente instalava na maquininha e fazia execuções. Esse não é Dast, esses não são Dast, tá? Mas esse Enterprise aí que lançaram, custa uns $3.000, eu não testei, cara. Então se alguém estiver ouvindo o episódio e já testou, comenta aí pra gente nos comentários, manda um comentário pra gente, uma mensagem, se é de fato um Dast ou não, né? Enfim. Mas eu não tive a oportunidade de testar. Mas o Burp, que todo mundo conhece, não é Dast. Tá no nome dele lá, é uma suite. É uma suite de ferramentas que te possibilita fazer testes Dast, né? Que você vai, o nome já diz do Dast, né? Teste dinâmico. Então você pega a sua aplicação e fica fazendo alguns testes lá. Então, é que tem um conceito por trás, que inclusive foi uma das perguntas que o pessoal mandou pra mim no YouTube, num dos vídeos que eu fiz sobre Dast. O cara perguntou assim, cara, YAST e Dast é a mesma coisa? Aí a resposta foi não. O Dast, ele é um scan ativo.
você aperta, você agenda ou dispara pela esteira, enfim, você bota o URL e aperta o botão scan. Ele vai disparar requests ativamente na sua aplicação. O YAST, ele é passivo. Ele vai interceptar os requests da sua aplicação e reportar vulnerabilidades no seu painel, na central lá dele. Mas ele está escutando o que acontece na aplicação. E o funcionamento dele é diferente também, né? O funcionamento é diferente. do Dast é uma ferramenta totalmente à parte, então ela nem precisa estar na sua rede ali. Arquiteturalmente falando, né? E o YAST, ele precisa que você coloque um agente dentro do servidor para poder interceptar esses requests aí. É como se fosse um APM, né? Você lembra dos APMs? Exato. Inclusive... E cabe até a comparação do RASP. Algumas pessoas perguntaram também isso, cara. E o RASP? O RASP ou caramba, fugiu outra sigla. Mas é o Runtime Application Security Protection, ou RAST, né? Testing. São diferentes também, porque uma tá literalmente ligada a scan, achar problemas, mapear isso. Outra tá ligada à proteção, bloquear alguma coisa de fato. Então os conceitos são diferentes das duas ferramentas, as 3 ferramentas que a gente falou. Top. Boa. Tô recebendo SMS de golpe aqui, até que na Europa eu recebo isso, cara. Caraca, até na Europa, cara. Trabalhar pra ganhar 25 mil e ser VP do Mercado Livre também? Sempre isso, cara, mano. O que mais sobre Dast? Cara, o episódio, cara, é tão simples falar de Dast que assim, é gostosinho. Bota um Dast, cara. Acho que a primeira solução assim, que eu diria pra uma empresa começar um Dast arruma um Dast, pega o Zap, baixa agora. Vou dar 2 minutos aqui sem falar nada pra você baixar, vai lá. Não, brincadeira. Baixa o Dast, baixa o Zap, Deus do céu. baixa ele, primeira tela dele lá você tem lá o campinho de URL e um botão ataque. Aperta o botão, não põe em produção e aperta lá. Você vai ver o que ele vai trazer de resultado. E aí você vai entender, caraca, legal, posso colocar isso aqui atrelado na minha esteira, depois posso automatizar assim, automatizar assado, pegar os outputs disso, jogar no meu Gira, né? Porque aí tem aquela integração da gestão de vulnerabilidades, que a gente não pode esquecer. Algumas ferramentas já trazem isso, né, nativamente, a maioria delas trazem isso nativamente. Mas se você tem 2, 3, 4, 10 ferramentas, na minha esteira aqui hoje tem 8. Então, para eu olhar para cada uma delas buscando os problemas, não rola. Então, tem um script meu aqui que orquestra, consolida tudo isso no meu Work Items do Azure, por exemplo. Inclusive, tenho postado sobre isso lá no meu Instagram. Então, é importante você pensar nisso também, nessas soluções, né? A gestão de vulnerabilidades, como é que ela integra, como é que ela exporta, o reporting em geral, como é que você extrai essas informações depois que o scan rodou. Mas baixa lá hoje, cara. Quer começar? Baixa lá, aperta o botão scan, você vai entender como é que ela funciona, os resultados. E aí você vai evoluindo no nível de maturidade, vai pensando o que você vai fazer, até para integrar isso no seu ciclo, no seu processo, né? Às vezes uma ferramenta não funciona de acordo com o que você precisa no seu processo, você precisa adaptar, né? Então, acho que tem algumas questões a serem levadas em consideração também. Ou faz o seu Dast, mano. É simples fazer um Dast. De certo modo, é simples. Request response. Aí você precisa ter os payloads de request. Tem várias bases de payload. Precisa ter experiência, né? O Marcos trava. Na hora de falar, o buga, mano. Ai, caralho. DevSecOps. Marcos Chirion. Pra quem não lembra do Chirion do Diabo lá no Chapolin, né? Sumimos com o Marcos aqui. O bicho bugou ao vivo. Enfim, daqui a pouco ele volta. Se não voltar, de qualquer jeito, ele tá falando dos resultados, né? Então, você pode ver o payload lá e tal. No SAST, ele mostra o código, né, no resultado. E no Dash, você vai ver a URL que foi encontrado aquele problema, os parâmetros utilizados naquele request, né? O payload, o body ali, enfim. E o response dessa requisição, os headers e tal. Isso é importante. Bom, mas é isso. Algum comentário adicionar aí, Rodrigo? Alguma coisa pra adicionar? Não. Teria os comentários do Marcos. Mas o coitado morreu. Então eu vou resumir que é basicamente dá um like e compartilha na plataforma que você tá usando aí. Boa. E entra no canal do Discord, tem bastante gente já entrando lá, a gente tá começando a interagir um pouco mais lá, né? Sempre interage, postar conteúdo também, enfim, é um negócio legal. A gente quer tornar um canal ali, literalmente, do podcast, não ficar flodando a galera de conteúdo, mas sim resumir ao podcast, o pessoal tira dúvida, bate papo, alguns convidados estão lá também. Então participe lá também, tá? E não se esqueça, segue a gente no Instagram, Cássio Developer, segue lá o wcopspodcast.com.br. Mano, tem tudo que é página que você imaginar, tem aí. Bom, episódio 24 da terceira temporada. Vale lembrar
que é o episódio número 91 ou 92, se eu não estou enganado. 91 ou 92. Estamos quase no episódio 100. Mano, tem uma surpresa que nem eu sei o que eu vou fazer ainda. Eu só tô falando aqui só pra ganhar audiência. Tem algo vindo aí que você não imagina. Não perca. Eu também não sei o que é, mas não vou perder. Fechou? Então é isso, episódio 24. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Rodrigo Balbino. E o outro maluco lá é o... E o Marcos Santos que morreu. A gente se vê na semana que vem, pessoal. Beijos. Valeu. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.